Estados Unidos intensificam guerra contra cartéis da Venezuela. E lógico que os maiores cartéis da região, que são brasileiros, não passaram desapercebidos. Donald Trump elevou a guerra às drogas a um novo patamar. O presidente dos Estados Unidos não fala mais em cooperação policial, fala em destroyers, submarinos nucleares, bombardeiros de prontidão. Todos os elementos do nosso poder, prometeu. O alvo imediato, o México e a Venezuela. Mas a sombra dessa ofensiva começa a se projetar sobre o Brasil. Enquanto Estados Unidos e Venezuela travam esse duelo, facções brasileiras aproveitam o vácuo. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho expandem-se em velocidade impressionante, Uruguai e Costa Rica. Antes considerados refúgios de paz, viraram palco de disputas de território e infiltração política. Os Estados Unidos vão mirar também no PCC e no CV? Trump já os incluiu em relatórios internos de inteligência. O Departamento de Estado descreve cartéis como organizações que espalham violência e terror em todo o hemisfério ocidental. A descrição não se aplica ao PCC e ao CV? O narcotráfico brasileiro já não é uma ameaça transnacional, infiltrada em Portugal, no Paraguai, na Colômbia e até nos Estados Unidos? Se a Casa Branca rotular oficialmente as facções brasileiras como terroristas, que tipo de reação virá? Como reagirão os aliados do Brasil no BRICS diante de uma possível pressão americana? O tabuleiro é delicado. Uma incursão militar seria vista como uma afronta à soberania, mas Trump já mostrou que não recua diante de tabus diplomáticos. Até onde Trump vai? A guerra contra o narcotráfico mudou de escala e vamos ver isso agora. E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Estados Unidos intensificam guerra contra cartéis na Venezuela e no México. Brasil na mira. O presidente Donald Trump elevou o tom contra o narcotráfico na América Latina, prometendo usar todos os elementos de seu poder para deter o fluxo de drogas que atinge duramente os Estados Unidos. Como parte dessa ofensiva inédita, Trump ordenou o envio de 3 destroyers, USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson ao Caribe, posicionando-os em águas internacionais próximas à Venezuela. A operação mobiliza cerca de 4.000 militares, aeronaves de vigilância P-8 e até um submarino de ataque, prontos tanto para coletar inteligência quanto para realizar ataques cirúrgicos contra alvos do narcotráfico. Segundo Trump e seus assessores, cartéis latino-americanos são responsáveis pela devastadora onda de fentanil e outras drogas que assolam comunidades americanas. Com esse argumento, o presidente republicano autorizou secretamente, no início de agosto, o uso de força militar contra cartéis estrangeiros classificados como organizações terroristas. Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos já haviam incluído nesse rótulo 6 cartéis do México, como Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, a quadrilha venezuelana Tren de Aragua e até a gangue MS-13. Mais recentemente, em julho, o chamado Cartel de Los Soles, que Washington acusa de ser liderado por integrantes do alto escalão do regime de Nicolás Maduro, também foi adicionado à lista. Trump foi direto. Considera Maduro não um governante legítimo, mas sim um narcotraficante, elevando a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares. Na visão da Casa Branca, o regime venezuelano já não passa de um cartel disfarçado de governo e será tratado como tal. Facções brasileiras preenchem o vácuo e expandem a influência regional. Enquanto os cartéis do México e o regime de Nicolás Maduro enfrentam a pressão da ofensiva dos Estados Unidos, especialistas alertam para um efeito colateral grave. Facções brasileiras, como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, estão aproveitando o vácuo para expandir seu poder. Antes concentrados no Brasil, esses grupos agora avançam agressivamente sobre rotas e mercados ilícitos da América do Sul e até da América Central, ocupando espaços deixados por rivais acuados. O Uruguai, que por décadas ostentou tranquilidade e baixos índices de violência, virou alvo dessa expansão. A fronteira em Rivera, no norte do país, passou a ser palco de assassinatos e tiroteios ligados a facções do Brasil. Gangues gaúchas como os Manos e Bala na Cara, ligadas ao PCC, travam batalhas sangrentas pelo controle do tráfico, levando terror a comunidades que antes não conheciam esse nível de violência.
Investigadores já admitem o risco de o PCC alcançar Montevidéu e usar o Porto Uruguaio como plataforma de exportação de drogas. Em 2023, escândalos sobre vínculos do narcotráfico com políticos locais revelaram que até instituições do país começaram a ser corroídas. A mesma tendência atinge a Costa Rica, vista por anos como um oásis da América Central. Sem exército e situada em posição estratégica, o país se tornou alvo fácil para redes transnacionais. Hoje, já funciona como ponto de transbordo das rotas da cocaína, enquanto cresce a violência em bairros vulneráveis. Analistas avisam, se não contiver logo essa escalada, a Costa Rica corre o risco de se transformar em um verdadeiro narco-estado. O governo tenta reagir com mais policiamento e cooperação internacional, mas a pressão criminosa avança velozmente. Assim, a reconfiguração do mercado de drogas, acelerada pela ofensiva implacável de Donald Trump contra cartéis no Caribe, abriu espaço para que facções brasileiras exportassem sua influência. O resultado é explosivo. Países antes pacíficos estão sendo arrastados para dentro da teia do crime transnacional. Os grupos criminosos brasileiros atingiram patamares alarmantes de organização e alcance internacional, conforme apontam relatórios atuais. Dados relevantes incluem força em números. O primeiro comando da capital, o PCC, é a maior facção criminosa do Brasil e conta com um exército impressionante, cerca de 42 mil membros ativos. Segundo dados do Ministério Público de São Paulo, dos quais pelo menos 1.000 já atuam fora do país. O Comando Vermelho, embora menor, soma aproximadamente 30 mil integrantes, firmemente estabelecidos no Rio de Janeiro e espalhados por mais de 20 estados brasileiros, além de ramificações no exterior. Mesmo atrás do PCC em tamanho, o CV segue poderoso nas regiões Norte e Sudeste. Presença geográfica massiva, o PCC tem células em 24 dos 26 estados brasileiros. E no Distrito Federal, um alcance maior até que gigantes comerciais como o McDonald's. O CV domina o Rio de Janeiro e mantém forte presença na Amazônia e áreas de fronteira. Fora do Brasil, o PCC consolidou operações em quase toda a América do Sul. O Paraguai virou seu entreposto-chave para cocaína e maconha, enquanto Bolívia e Colômbia são palco de disputas sangrentas entre PCC e CV pelo controle das rotas andinas. Indícios de atuação até na Europa e Ásia. Em 2023, autoridades portuguesas relataram ao menos 1.000 brasileiros ligados ao PCC e ao CV em Portugal, além de uma parceria confirmada do PCC com a máfia italiana 'Ndrangheta para enviar cocaína ao continente europeu. Poder econômico. O PCC movimenta uma fortuna criminosa estimada em 6 bilhões de reais por ano. O narcotráfico é sua principal fonte de receita, mas o grupo diversificou negócios ilícitos, mineração ilegal, tráfico de armas, sequestros, fraudes financeiras e assaltos milionários. O CV, embora menos estruturado como empresa, também fatura alto com drogas, extorsão em favelas e atividades clandestinas. Ambos contam com vastos arsenais e recursos suficientes para corromper autoridades e expandir suas redes criminosas. Infiltração política. Passo mais alarmante é a tentativa de capturar a política formal. Investigações da Polícia Federal revelaram que o PCC criou até um banco de fachada, o 4T Bank, e um conglomerado de empresas para lavar dinheiro e financiar campanhas eleitorais. Um esquema apurado teria movimentado 8 bilhões de reais para bancar candidatos em São Paulo e possivelmente em outros estados. Pelo menos 3 nomes ligados a eleições municipais em Mogi das Cruzes, Ubatuba e Santo André teriam sido beneficiados. Estima-se ainda que 23 milhões de brasileiros vivam em áreas dominadas por facções ou milícias, o que dá a esses grupos poder direto sobre votos e autoridades. Em resumo, o PCC e o Comando Vermelho deixaram de ser simples gangues de presídio e viraram poderosos impérios do crime na América Latina. Eles funcionam como empresas, com chefes, divisão de funções e até cobrança de mensalidades dos membros. Mesmo com líderes presos, as facções continuam crescendo, mostrando enorme capacidade de adaptação. Quando sofrem pressão em um país, se espalham para outros ou diversificam seus negócios ilegais. É por isso que, apesar da chamada guerra às drogas há décadas, o narcotráfico segue firme e em expansão na região. Estados Unidos podem mirar facções brasileiras a seguir? Diante da dificuldade do Brasil em conter PCC e Comando Vermelho, cresce a especulação de que os Estados Unidos possam voltar sua atenção também contra essas facções. A estratégia de Donald Trump já quebrou barreiras diplomáticas ao autorizar o uso de força militar contra cartéis estrangeiros.
Até agora, nenhum grupo brasileiro foi alvo direto, mas analistas destacam que PCC e CV preenchem todos os critérios definidos por Washington para serem classificados como organizações terroristas do narcotráfico. E aí, violência extrema, domínio territorial, rede global de tráfico e atos comparáveis ao terrorismo, como assassinatos de autoridades e ataques coordenados. Fontes de inteligência indicam que Trump já colocou os grupos brasileiros no radar ao formular sua lista de cartéis a serem tratados como terroristas. O texto da Ordem Executiva Americana acusa cartéis de promoverem uma campanha de violência e terror em todo o hemisfério ocidental, desestabilizando países e inundando os Estados Unidos com drogas letais, descrição que se encaixa nas ações de PCC e CV. Além disso, um novo fator acende o alerta em Washington, a presença crescente de membros do PCC dentro do território americano. Investigações revelaram infiltração de criminosos brasileiros em estados como Flórida e Massachusetts, muitos já presos e deportados. A tentativa de estender rotas de cocaína diretamente ao mercado americano, ainda que em cooperação com cartéis mexicanos, torna o PCC uma ameaça imediata. No entanto, qualquer ação militar dos Estados Unidos em solo brasileiro enfrentaria grandes obstáculos. Uma incursão militar no Brasil seria considerada uma afronta à soberania e geraria forte reação em toda a América Latina. Por isso, especialistas apostam mais em pressões diplomáticas, sanções econômicas contra líderes criminosos e cooperação de inteligência do que intervenção direta. O cenário é de ebulição. Trump já reposicionou navios de guerra no Caribe e declarou guerra aberta a cartéis do México e Venezuela. Mas a expansão internacional de facções brasileiras inevitavelmente chama a atenção da Casa Branca. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!